Pessoal, boa tarde. Vamos iniciar nossa lei de drogas, Lei 11.343 de 2006, beleza? Nos tópicos iniciais aqui, a gente já tem de cara os objetivos, né? Quais são os objetivos dessa lei? Que é o quê? Proteger a saúde pública, bem jurídico principal e o bem-estar social como consequência. O que significa, gente? Quando eu tenho tráfico de drogas, o usuário, quem perde não é o usuário, não é a família dele, é toda a coletividade. Lembra disso para sua prova? Então, o bem jurídico principal a ser tutelado nesse caso é o quê? A sociedade, beleza? O bem-estar social. Uma vez que não é só aquele usuário, traficante, que está envolvido. É aquela criança que passa ali na rua e pega aquilo ali, que passa, que vê, é a família, é todo o ambiente sendo contaminado por esse, né, negócio terrível igual a droga. Beleza, gente? Então lembra disso na hora da prova. Coletividade. Reprimir a produção não autorizada e o tráfico ilícito de drogas, beleza? Conceito de droga, ele não é especificado, as drogas não são especificadas dentro dessa lei. Nós temos uma norma penal em branco, onde ela tem um complemento, que é por meio, né, de uma portaria da Anvisa, e nessa portaria 344, que vai especificar o que é droga. Ficou claro, gente? Então, a lei em si não vai falar, ó, maconha é uma droga. Não. Ela dá essa oportunidade para essa portaria assim fazer. Beleza? Então, são substâncias ou produtos capazes de causar dependência física ou psíquica. Beleza? A lei não lista drogas. Foi o que eu exatamente aqui disse. Beleza? Norma penal em branco, heterogênea. Por que heterogênea? Quando você tem uma massa de bolo e ali você começa a bater os ingredientes, aquilo fica homogêneo, certo? Eu consigo depois fracionar e tirar a farinha, o leite, o açúcar? Não consigo. Diferente desse caso aqui, em que essa norma penal em branco é heterogênea e eu consigo fazer essa distinção. Beleza? Lembra disso. Por que em branco? Pois o conteúdo do elemento essencial do tipo penal são as drogas e não estão na lei. Se assim estivesse, seria homogênea. Beleza? Ficou claro, gente? Então vamos seguindo. Vamos seguindo. Por que heterogênea? É uma fonte diferente. Foi isso que eu falei. Eu consigo diferenciar. Beleza? E aí por diante. Tá ok? Outro ponto importante. E se essa portaria sumir? For revogada, acabou com ela? Deixam de existir aqueles tipos de drogas. Beleza? Porque a lei precisa daquele complemento. Se aquele complemento ali tira tal droga, não é mais droga, é uma substância permitida, beleza. Assim vai considerar, tá ok? Artigo 2º. A Lei 11.343 aplica-se em todo o território nacional, beleza? E também em embarcações, né, aeronaves estrangeiras que estejam no território sujeito à jurisdição brasileira. Por exemplo, porto, mar, territorial e espaço aéreo. Beleza? Essa lei não se aplica a quem, para o uso próprio, cultiva plantas das referidas no caput, exclusivamente para fins medicinais ou científicos. Agora, eu pergunto para vocês, é basicamente eu falar, não, isso daqui é medicinal e científico que eu vou usar. Não, gente, não é bem assim. Beleza? Tem que ter todo um amparo legal para eu conseguir plantar tal, né, substância na minha casa. Entendeu?
Então, muita atenção com isso daí, com essas pegadinhas de prova. Vamos lá. Artigo 2º, a motivação. Respeito aos usos, costumes e tradições das comunidades indígenas, desde que observados os limites e autorizações legais. É isso, gente. Com base na lei, beleza? Com base na lei. Fuja de pegadinha de prova e tá jogando para outro lado aí. Vamos lá. CISNAD. A gente viu um sistema bem parecido lá na lei do Estatuto de Desarmamento, né? Aqui, por outro lado, nós temos o CISNAD, que é o quê? O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, né? É o sistema que integra as políticas públicas de drogas no Brasil. Finalidade dele, anota, viu, gente? Cai na prova isso daí. Existe para articular, integrar e organizar. Olha os verbos aí. 3 verbos. Articular, integrar e organizar, coordenar as atividades. 4 verbos. Cuidado, hein? 4 verbos. Social, demanda, né? Eixo primeiro. Então, vamos lá. Recapitulando. São 2 eixos. O eixo primário e o eixo secundário. Qual é a finalidade dele? É atuar sobre esses 2 eixos. Beleza? O primeiro, o eixo social, a demanda, e o segundo, o criminal, a oferta. São 2. A prova eles vão colocar 3, 4, 1. Cuidado, é 2 eixos. Beleza? A prevenção do uso indevido, a atenção, tratamento e reinserção social dos usuários e dependentes de drogas. Destaque para provas. Função do destaque, do SINARD. Coloquei aqui uma observação, porque cai muito. Eixo 2, a oferta. Repressão da produção não autorizada. Então, gente, ele não age somente no tratamento daquele usuário. Além de tratar, eu tenho que ter meios de reprimir o uso das drogas. Ficou claro? São 2 eixos. Tá aí. CISNAD deve atuar em articulação, cooperação mútua, integral, beleza? Com outros grandes sistemas. E quais são esses sistemas que a gente viu nas aulas? Quem já participou de 3 ou 4 aulas de lei de drogas viu aí, que é o quê? O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, atuando ali numa fase mais precária da coisa, né? Atuando ali no cuidado com aquele usuário, e o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, atuando de forma secundária ali, depois, né, do acontecido, para tentar reabilitar essa pessoa no meio, né, no convívio das outras. Ficou claro, gente? Dá um ok aí, então, para a gente seguir. Querem? Rônio, tá tranquilo? Até aqui tudo bem, né? Porque depois a gente não vai ver teoria disso daqui de novo, não. Pois é pauleira, é questão, viu? É pau na máquina. Então, vamos lá. Perfeito, então. Função prática, garantir o atendimento ao usuário independente de drogas, seja completo e integrado, cobrindo tanto a saúde quanto a assistência social. Lembra aí dos 2 pilares, né? Eu tenho 2 pilares, assistência social e saúde. Dos princípios fundamentais do CISNAD, olha aí, ó. Respeito aos direitos fundamentais, foco na dignidade humana, beleza? Autonomia e liberdade da pessoa, respeito à diversidade e especificidades, beleza? As ações devem ser adaptadas às diferentes populações, claro, gente. Eu tenho lá no norte da Amazônia uma tribo que a vida toda usou tal planta em rituais diários. Eu simplesmente, por essa substância ter entrado lá na minha relação de substâncias, né, possíveis drogas, eu vou simplesmente virar lá e falar, não, a partir de agora ninguém usa de forma generalizada. Eu não posso.
Beleza? Não há um tamanho único para a política de drogas, tem que ser relativizada. Cada caso é um caso, beleza? 3. O reconhecendo-os como fatores de proteção para o uso indevido de drogas. A promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania. Promover esses conhecimentos, esses valores. Beleza? 4. Diálogo e participação social. Quem aí fez ProErd? Quem aí formou no ProErd? Ó, oh, Rafa fez ProErd. Mais alguém? Querem? Leandro? Todo mundo, né? Então, gente, o ProErd é uma forma de interação com a sociedade, beleza? A promoção de consensos nacionais de ampla participação social, beleza? Corresponsabilidade, que lembra isso? É um proteger o outro. A promoção da responsabilidade compartilhada. Afinal, a gente está tratando de um tema que não tem uma vítima. A vítima, como eu disse lá atrás, é toda a sociedade. Então, eu preciso que todo mundo esteja de mãos dadas para coibir isso. Ficou claro, gente? Não adianta eu fechar o olho e virar a rua se eu tenho um cara usando droga, sendo que amanhã é meu filho que vai estar passando lá. É minha sobrinha. Então, lembra disso na hora de sua prova, viu? Na hora de você redigir sua redação, e se cair em um tema desse, usa todos esses argumentos para dar o seu ponto de vista. Beleza? Para quem for fazer outro concurso também, cuidado. Usa, lembra disso. Corresponsabilidade. 6. Integração de setores. O reconhecimento da intersetoriedade dos fatores correlacionados com o uso, produção não autorizada e tráfico ilícito. 7. Cooperação global. A integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção, atenção e reinserção social e repressão. Beleza? 8. Articulação institucional. A articulação com o Ministério Público e os poderes legislativo e judiciário visando a cooperação mútua. O que seria isso, gente? A organização e a produção de estratégias entre o nosso judiciário e legislativo, né? Indo ao encontro, né? Articulando para coibir o uso de drogas. Hoje a gente vê muito isso? Deveria ver mais, né? Ter mais políticas incisivas em cima disso aí. Então, vamos lá. 9. Trabalho em equipe. A adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência nas atividades. Beleza? Saúde universal e tratamento. Observância do equilíbrio entre atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social. Beleza? E 11, a observância às orientações e normas emanadas do Conselho Nacional Antidrogas, o CONAD. Lembra de uma hierarquia. Ele tem que atender às observâncias do CONAD. Beleza? Dá um ok aí para a gente para questões, gente. Tá todo mundo tranquilo? Ficou claro? Se ficou alguma coisa faltando aí, depois dá uma olhadinha no material. Vamos fazer questão. Muitas questões, que é o que efetivamente vai aprovar os senhores. Resolução de questões mais revisão. Variação de estímulos. Você ficar 10 horas assistindo vídeo aula, no final não ter feito nenhuma questão, estudo passivo. Você vai lembrar de alguma coisa na prova? Muito dificilmente, beleza? Cuidado. Vamos para a questão. Lei de drogas.
Vamos lá, galera. Questãozinha para vocês aí, ó. Ó como é que a banca abordou nesse tópico aqui, ó. Questão inédita. No que se refere às disposições da Lei 11.343, marque a alternativa que constitui um princípio do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. Vamos lá nos princípios de novo, gente? Para ninguém errar o gabarito, vamos lá. Princípios. Para quem fala que esses tópicos iniciais não caem, tá aí. A primeira questão pediu o quê? Princípios. Olha os princípios aqui, tudo desenhado. Tá? Um por um, beleza? Tá aqui no início. Nós vamos voltar aqui. Vamos lá. Promover a construção e socialização do conhecimento sobre drogas. Tá aí um princípio, gente? E aí? Promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e o tráfico ilícito. C. A articulação com os órgãos do Ministério Público e dos poderes legislativo e judiciário visando a cooperação mútua nas atividades do SINAD. E D. Contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável e assumir comportamento de risco para o uso indevido de drogas. Vocês estão indo de B, né, galera? Todo mundo foi de B. Vamos lá ver se é isso mesmo? Promover a integração entre políticas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas e repressão à sua produção não autorizada ou tráfico ilícito de drogas. Ô, gente, o gabarito dessa questão é C, viu? É C, beleza? Vamos lá para dar uma olhadinha? Artigo 5º. Aí, ó, inclusão e redução da vulnerabilidade. Beleza? Contribuir para a inclusão do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamento de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados. Está aqui, ó. Promover a construção e socialização do conhecimento sobre drogas no país, integração de políticas, saúde, educação e segurança, promover a integração de políticas de prevenção, atenção e reinserção social de usuários dependentes e as de repressão ao tráfico ilícito, com as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, Distrito Federal e municípios. Tá aí, ó, com Propasse, beleza? Compre ou passe. Mnemônico aí dos objetivos. Vamos para mais um, gente? Vai estar lá no gabarito dos senhores aí o documento com a justificativa, beleza? Vou jogar um bizu aí agora, ó, e vocês anotam aí depois. Princípios, substantivos, objetivos, verbos. Lembra disso daí? Beleza? Para ninguém perder lá no dia, confundir os dois, tá ok? Deixar aí destacado para os senhores aí. Vamos para mais um. Vamos lá, galera. A próxima aqui.
A respeito das regras da lei de drogas, é correto afirmar que a internação voluntária será aquela que se dá a pedido do servidor público da área da saúde ou dos órgãos públicos integrantes do SISNAD, com exceção dos servidores da área da segurança pública, que constante a existência de motivos que justificam a medida. Ô, gente, essa daí é a voluntária ou é involuntária? B. A internação involuntária é aquela que se dá com consentimento do dependente de drogas. A involuntária é com consentimento, gente? C. A internação voluntária perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação no prazo de 90 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável. E D, a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os réus extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. E aí, galera? Tá na mão dos senhores aí, ó. Pois é, gente, gabarito dessa daí também é D de dado, viu? D de dado. Gente, vamos revisar lá na apostila. Muito cuidado, muito cuidado. Essa lei, ela gosta de brincar com coisas aparentemente simples, viu? Muito cuidado, viu? Qual que é, professor? Gabarito D, viu, Rafa? Eu vou mandar a explicação aqui, só um minutinho. Muito cuidado. Tem que procurar muito o significado de algumas palavras, né? Que a gente confunde. Aqui, ó, atenção, guerreiro. A alternativa C fala da internação voluntária, mas é o contrário. Essa condição do tempo necessário, o prazo de 90 dias e o término determinado pelo médico é da internação involuntária. Vamos lá na nossa apostila? Está desenhado lá na apostila. Vamos ver aqui. Está desenhado, quer ver? Eu marquei. Olha que bonitinho, ó. Para quem gosta de mais das coisas mais visuais, tá aí a diferença de um de outro, beleza? Então nós temos aí internação voluntária com o consentimento, o próprio dependente solicita, deve ser precedida de declaração escrita, o término pode se dar por solicitação escrita do próprio paciente ou determinação do médico responsável. Por outro lado, a internação involuntária, né, sem o consentimento do dependente de drogas, pedido formalizado por quem? Pela família ou responsável legal, ou, na absoluta falta destes, por servidor público das áreas da saúde, assistência social ou órgãos do SISNAD. Eles gostam de colocar aqui, ó, ou órgãos de da polícia, por exemplo, da segurança pública. Mas, ó, aqui, ó, é do SISNAD, beleza? Deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável. O término se dá por solicitação escrita do familiar responsável legal ou determinação do médico responsável pelo tratamento. A alta também deve ser comunicada ao Ministério Público e à Defensoria Pública. E olha aqui, gente, desenhado, colorido, na apostila. Durante a duração limitada, a internação involuntária perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável. Não são 3 meses. E diferente se a prova vir colocar lá algumas opções e colocar assim, ó,
3 meses, 90 dias e 1/4 de ano. Aí é para lascar. Só quem lê mesmo o negócio que vai saber. O que está escrito aí, gente? 1/4 de ano? 3 meses? Não, 90 dias. Cuidado, viu? Então, nosso gabarito, né, da alternativa aí, da questão, é a D, beleza? A internação, em qualquer das suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Beleza? Vamos para mais um aí. Três, de acordo com a jurisprudência do STF, STJ, julgue, a condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada essencialmente em prints de conversa em redes sociais e publicações de venda de entorpecentes, mesmo sem a apreensão da droga? E aí, galera? Não, né? É isso aí. Vou mandar para vocês aqui um entendimento da nossa. Ó, e é questão nova, viu, gente? Cuidado, cuidado, que pode cair alguma coisa nesse sentido. A ausência de apreensão de droga inviabiliza a comprovação de materialidade do delito, o tráfico de ilícito. Provas indiretas, como conversas em aplicativos, sem a apreensão da substância entorpecente, não autoriza a condenação por tráfico. Beleza? Cuidado, viu? Vamos para mais um aqui. E depois a gente já retoma a parte teórica. Segundo a Lei 11.343, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, assinale a alternativa correta, gente? Incorreta, não corresponde a um princípio do CISNAD, beleza? Lembra, qual que é a diferença de princípios e objetivos? Qual que é verbo e qual que é substantivo, que eu falei 5 minutos atrás? Quem se arrisca aí? Qual é qual? Princípios é os substantivos. Os princípios são substantivos? Tá aí, ó. Princípios são substantivos. Boa, Pedro. Isso aí. Beleza? Então, vamos lá. Não corresponde a um princípio do CISNAD. A promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como fator de proteção para o uso indevido de drogas e outros comportamentos correlacionados. É um princípio? Segura, né? Promover a construção e socialização do conhecimento sobre drogas. E aí? Promover é um verbo, gente? Ou é um substantivo? Ah, então acho que a B não deve ser não, né? O que vocês acham? Vamos ver, verbo, né? Pois é. Segura, segura, segura. Não vão marcar nada ainda não, viu? A articulação. Esse A, antes da palavra articulação, ele é um artigo, né? Se ele é um artigo, o artigo acompanha quem? O substantivo. Então, eu tenho mais um substantivo. Vamos olhar rapidamente as outras? A D, eu tenho um artigo substantivo. A E, artigo substantivo. Qual é a única que tem um verbo, gente, no início? Qual é a única? A B. Então, com menos de 1 minuto na prova, você matou a questão, olha que maravilha. É cair e ir para o abraço.
Então, realmente, gabarito é essa, B de bola. Beleza? Tá tranquilo? Sim. E se substantivar a palavra? Aí a banca é mal. Aí não tem outro bizu, não. Por isso tem que ler várias vezes, né? Mas o bizu ajuda. Aí a gente perde o bizu, né? Aí perde o bizu, Vitão. Mas ela pode mudar o contexto, entendeu? Já acontece muito. Mas eu acho que não vai fazer isso, não. Pelo que eu tô vendo, ela mantém aqui. Coloquei o bizu aqui de novo, viu? Mas tem que tomar cuidado. Beleza? Lê várias vezes aí que vai pegando. Mas para quem não é bom assim de decorar, lembra do bizu. Substantivo, princípio, objetivo, verbo. Beleza? Vamos para mais um aí, questão, e depois voltamos para a teoria. Hum, Você já vai emendar com a de português, professor? a próxima, Estatuto de Desarmamento, Rafa. Que tem umas 7 horas, né, no caso. Uhum. Eu vou terminar isso daqui daqui a pouquinho já, passar para o Estatuto de Desarmamento. Vamos lá. Com base na Lei 11.343, que estabelece os princípios do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, assinale a alternativa a seguir. Identifique qual delas corresponde a um dos princípios do CISNAD. Princípios são o quê, gente? Substantivos, né? Então, vamos lá. Ó, de novo, gente. Só que dessa vez ela foi um pouco mais maldosa, igual o Vitor falou, né? Vamos lá. Estabelece princípios, tal, assinale a alternativa a seguir e identifique qual delas corresponde a um princípio. A criminalização indiscriminada de todas as condutas relacionadas ao uso de drogas. Isso é um princípio? Eu não lembro de eu falando isso, viu? B. O controle absoluto pelo Estado sobre todas as ações relacionadas ao uso de drogas, excluindo a participação social. Gente, quem é o braço forte do Estado? A Que eu comunidade. sempre falo. Exatamente, isso aí. Então, a B já não é gabarito. C, a promoção da responsabilidade compartilhada entre o Estado e a sociedade, até aí tudo bem, reconhecendo a importância da participação social nas atividades do SISNAT. Perfeito, né, gente? Gabarito. D, a imposição de condutas uniformes, sem consideração por diversidades culturais. Eu falei, gente, que eu posso ir lá na comunidade indígena e pegar a planta que o cara usa lá há 200 anos, do dia para a noite? Não. Então, também não pode ser a D. E aí, a exclusão da autonomia e liberdade individuais como fatores relevantes para a formulação das políticas públicas sobre drogas. Olha essa exclusão no início aí, regaçando a alternativa. Então, gabarito, beleza? C, a promoção de responsabilidade compartilhada. Tranquilo? Então, vamos voltar para a nossa teoria, passar mais alguns artigos aí. Vou passar a lei seca para vocês aí agora no nosso colar aqui no PDF, depois da aula vocês já vão ter acesso aí também. Então vamos lá, gente. O que é o PIA, gente? Lá na frente eu falei sobre o CTC, né? E falei sobre o PIA. PIA sendo aquele plano individual de atendimento, beleza? É um documento individualizado que organiza e detalha todo o processo terapêutico e de reinserção social do usuário ou dependente de drogas, tá ok? De acordo com o artigo 23b,
O atendimento ao usuário ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde dependerá de avaliação prévia por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial e a elaboração de um plano individual de atendimento, o famoso PIA, beleza? A avaliação prévia da equipe técnica subsidiará a elaboração e execução do projeto terapêutico individual a ser adotado, levando em consideração, no mínimo, o tipo e o padrão do uso droga, beleza, gente? 2, o risco à saúde física e mental do usuário ou dependente de drogas ou das pessoas com as quais convive, beleza? O PIA deverá contemplar a participação dos familiares ou responsáveis, ou os quais têm o dever de contribuir com o processo, sendo esses, no caso, as crianças e adolescentes, passíveis de responsabilização civil, administrativa e criminal. Beleza? Lembra disso daí? Grifa para não esquecer. São os 3. O PIA será inicialmente elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do primeiro projeto terapêutico que atendeu o usuário, ou dependente de drogas, e será atualizado ao longo das diversas fases do atendimento. Então, ele é um documento único que não muda? Não, ele vai ser atualizado, modificado, implementado no decorrer dessas fases, beleza? O plano individual de atendimento. Tá aí algumas informações, constarão do plano individual, no mínimo, os resultados da avaliação multidisciplinar, os objetivos declarados pelo atendimento, a previsão de suas atividades em integração social, atividade de integração e apoio à família, e aí por diante. Vocês vão ter acesso à apostila, vocês olham lá, beleza? 6. O PIA será elaborado no prazo de até 30 dias da data do ingresso no atendimento. Grave isso daí, marca, porque é a partir da entrada, viu, gente? Da entrada, da data do ingresso no atendimento, perdão, da data do ingresso ao atendimento, beleza? As informações produzidas na avaliação e as registradas no plano individual de atendimento são consideradas sigilosas, beleza? Está tudo esquematizado aí na apostila. Artigo 27. As penas previstas nesse capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor. Beleza? E o artigo 28, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será, beleza, submetido às seguintes penas: advertência sobre o efeito das drogas, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programas ou curso educativo. Beleza? As mesmas medidas submetem-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substâncias ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Beleza? O segundo aqui, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida ao longo e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Beleza? Muita atenção nessa parte aqui de antecedentes, ok? Em caso de reincidência, as penas previstas no incisos 2 e 3 do caput desse artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Beleza? 10 meses. Pegadinha boa de prova aí também. A prestação dos serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupam preferencialmente. Está grifado por quê, gente? Porque cai, viu?
vai colocar aí obrigatoriamente, só que vocês são saco, não vou cair nisso daí. Preferencialmente de prevenção do consumo ou da recuperação de usuários dependentes de drogas. Beleza? Para garantir o cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput nos incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo ao quê, gente? A admoestação verbal, que é o quê? Comer a boia do cara e ou multa, tá ok? Então, se não fizer, vai tomar uma comida de boia ou multa. Beleza? Em resumo, é isso. Viu, gente? Vou parar aqui nesse artigo 28, né? Para a gente dar uma descansada. Daqui a pouco eu volto já com o Estatuto dos Armamentos, tópicos iniciais. E no decorrer da semana que vem eu complemento com a segunda parte da revisão para fechar a lei de drogas e fechar a lei de execução penal. Beleza, gente? Tá tranquilo? Daqui a pouquinho eu mando lá no grupo da mentoria o PDF com todas as questões. Beleza? Tranquilo, Rony? Tranquilo, Vitor? Anthony? Beleza. Daqui a pouquinho eu já volto com o Estatuto do Desarmamento, para dar tempo da gente dar uma descansada aí para a aula de revisão, de redação, beleza? Abraço, gente. Valeu.